Fala galera do canal Estudante, bem-vindos à nossa segunda aula de Química Orgânica, em que a gente vai explicar como é que a gente pode representar as nossas cadeias, em particular as nossas cadeias carbônicas, que é o foco da Química Orgânica, como vocês sabem. Então a gente vai explicar para vocês como fazer uma representação com a fórmula molecular, com a fórmula estrutural, com a fórmula bastão e com o modelo molecular, beleza? Para explicar essas formas de representação, a gente vai usar o exemplo do butano. O butano, que é um hidrocarboneto, você não precisa saber o que é um hidrocarboneto agora, mas o butano é um hidrocarboneto com 4 carbonos, e um hidrocarboneto só tem carbono e hidrogênio. Então você vê aqui, ó, a representação do butano, você só observa que a gente tem hidrogênios e carbonos. Notem que nessa fórmula vocês veem todas as ligações que o carbono faz, tá certo? Então eu estou mostrando aqui para vocês a estrutura da cadeia carbônica. Como eu estou mostrando a estrutura da cadeia carbônica, essa forma de representar vai receber o nome de fórmula estrutural. Se a gente representar parcialmente a estrutura da cadeia carbônica, que vocês estão vendo as ligações entre os carbonos, mas eu condensei, deixei guardadinho aqui os hidrogênios, né? Eu escondi as ligações que os hidrogênios fazem com o carbono. Esse modo de representar, que é parcialmente estrutural, a gente chama de fórmula estrutural simplificada. Na verdade, como é muito usual o hidrogênio estar ligado ao carbono, é mais comum a gente fazer essa representação aqui, tá certo? Porque essa outra representação aqui do lado esquerdo, ela dá muito trabalho, sobretudo quando a gente for fazer de cadeias maiores, beleza? Um outro modo de representar o nosso butano é a fórmula bastão. Então, por que fórmula bastão? Acho que não tem muito segredo, a gente está vendo os bastões aqui, tá certo? Mas como é que funciona para utilizar essa representação? É muito simples. Em cada pontinha dessa fórmula tem um carbono. Então aqui, ó, onde a gente iniciou a nossa representação tem um carbono. Aqui nesse outra pontinha tem outro carbono. Aqui nessa outra pontinha tem outro carbono. E aqui nessa outra pontinha, adivinha? Tem outro carbono. Então os carbonos estão representados nessas pontinhas aqui, nesses biquinhos, beleza? Então deixa eu tirar aqui para a gente voltar à fórmula bastão. Então nós temos 1, 2, 3, 4 carbonos. E como o hidrogênio é o cara que mais gosta de se ligar ao carbono, quando for um hidrogênio ligado ao carbono, a gente não mostra na fórmula bastão. Então aqui está implícito que existem hidrogênios ligados ao carbono. Então aqui tem um hidrogênio ligado ao carbono, aqui tem outro hidrogênio ligado ao carbono, aqui tem outro. Todos esses hidrogênios que estão aparecendo aqui em cima na fórmula estrutural estão aqui também, mas escondidos, eles estão implícitos. E como é que você sabe quantos hidrogênios tem em cada carbono? É muito simples. Você tem que lembrar da primeira propriedade que eu te ensinei na aula 1 sobre o carbono. O carbono é tetravalente, não é isso? Então o carbono tem que fazer 4 ligações. Se eu olhar para esse carbono aqui, eu só estou vendo que ele está fazendo essa ligação aqui, ó, uma ligação. Portanto, aqui tem 3 hidrogênios. Se eu olhar para esse carbono aqui, ele está fazendo essa ligação aqui e está fazendo essa ligação aqui. Então, ele está fazendo 2 ligações, falta fazer 2, então tem 2 hidrogênios para chegar em 4, porque ele faz 4 ligações. Se eu olhar para esse carboninho aqui, de novo, ele faz essa ligação e faz essa ligação, faz 2 ligações. Falta quanto para 4? Falta 2, então aqui eu tenho 2 hidrogênios. Para acabar, esse último carbono aqui está fazendo só essa ligação aqui, tá certo? Então ele falta 3 hidrogênios para ele formar 4 ligações, então aqui tem 3 hidrogênios. Beleza, galera? Simples assim. Mas um modo de representar uma cadeia carbônica é o modelo molecular. No modelo molecular, a gente mostra os átomos, uma representação, a gente faz um desenho para ilustrar os átomos. Então veja que esse vermelhinho aqui eu usei em todos, que representa o carbono, tá certo? E o hidrogênio eu desenhei de azulzinho, o hidrogênio é menor que o carbono. Aqui ele está representado, então é diferente, a gente não usa letras, né? A gente poderia, por exemplo, colocar na legenda que o vermelhinho é carbono e o que o azulzinho é hidrogênio, beleza? A gente tem mais uma forma de representar o butano, que é a fórmula molecular. Nessa fórmula molecular, a gente não mostra a estrutura, não faz desenho,
a gente só conta quantos carbonos tem na estrutura e quantos átomos de hidrogênio. Então, se a gente olhar aqui em cima, ó, vamos contar. Eu tenho 1, 2, 3, 4 carbono. Então, olha o 4 aqui. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 átomos de hidrogênio. Então, olha o 10 aqui, é bem mais simples representar na fórmula molecular. Bom, galera, para a gente entender melhor ainda, vamos ver mais esse exemplo aqui, que é o exemplo do etanol. O álcool, beleza? Que você abastece o seu carro. Bom, então não tem muito segredo. A gente começa com a fórmula estrutural e veja que a gente indica na fórmula estrutural todas as ligações que os átomos estão fazendo. E como eu já disse, tem a fórmula estrutural simplificada, que é a mais usual. A gente esconde aqui as ligações entre carbono e hidrogênio, como eu disse, são as mais usuais. E a gente mostra aqui a ligação com o oxigênio, aqui caracterizando a função álcool, como a gente vai ver quando a gente for falar de funções orgânicas. Para representar na fórmula bastão, não tem muita graça, né? Porque o etanol é pequenininho, eu só tenho 2 carbonos. Então aqui eu tenho um carbono, aqui eu tenho outro carbono, e veja que eu diminui o tamanho, né? Aqui o tamanho está grandão, eu diminui um pouquinho. Pode ser maior também, porque vai dar para entender, mas eu gosto de diminuir para mostrar que o carbono está ligado a um átomo diferente de carbono. Nesse caso é o oxigênio, que por sua vez está ligado ao hidrogênio. Então, só retomando aquela parte de contar hidrogênio, veja que aqui a gente tem um carbono, ele está fazendo uma ligação. O carbono faz 4 ligações, então aqui tem que ter mais 3 hidrogênios para formar 4 ligações. Esse átomo de carbono aqui, por sua vez, ele já está fazendo essa ligação com esse carbono e essa ligação com o oxigênio. Então aqui eu tenho 2 hidrogênios para formar 4. Como a gente viu no exemplo do butano, também dá para representar o etanol com um modelo molecular. Então veja que a gente desenhou aqui os átomos de carbono, tomamos o cuidado de usar os mesmos desenhos para átomos iguais, então aqui os hidrogênios, aqui o oxigênio um pouco maior e aqui o hidrogênio. A gente mostra as ligações que estão ocorrendo. É um modo análogo à fórmula estrutural de representar, a diferença é que a gente não usa a letra, a gente usa a bolinha para representar os átomos, ok? E para finalizar, a gente escreve na fórmula molecular, que é o jeito mais fácil. Então veja que eu tenho um carbono, 2 carbonos, coloquei o 2 aqui. Veja que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 hidrogênios, coloquei o 6 aqui e tenho um oxigênio, coloquei um aqui, só que um a gente esconde e deixa só oxigênio mesmo. Então, galera, por hoje é só, a gente vai ficando por aqui. Se você gostou, não deixe de clicar em gostei, inscreva-se no nosso canal para ficar por dentro de todas as nossas novidades. Um abraço a todos e até a próxima!